Bom dia, boa tarde, boa noite, meu compatriota. A notícia da vez é de um suposto atentado ao STF ou à Câmara dos Deputados ou alguma coisa que ficava na sede dos três poderes. Você provavelmente ouviu falar alguma coisa disso, mas diferenciar fato está sendo bem complicado. Isso é um tanto natural. Aconteça o que aconteceu, foi por volta das 7h30 em Brasília. Até agora existe apenas a identificação de uma testemunha que viu o suposto autor do atentado, e a identificação dessa, claro, é mantida em sigilo. Sendo como for, o autor do atentado e também a única vítima do atentado teria sido identificado por tuiteiros de plantão e alguns jornalistas como um tal de Tio França, um indivíduo de Santa Catarina que foi para Brasília com a intenção clara e exclusiva de realizar as 2 ou 3 explosões que ele causou, cujo principal componente explosivo eram fogos de artifício. O número de explosões ainda é um tanto incerto, mas é seguro dizer que aconteceram pelo menos 2, sendo que uma delas teria sido no carro do indivíduo e a outra teria sido do próprio indivíduo, que, ao que tudo indica, teria colocado o dispositivo debaixo da própria cabeça enquanto deitava ao chão próximo da Estátua da Justiça e então acionado o dito dispositivo. Algumas teorias se levantam dizendo que aquilo teria sido um acidente, que ele teria lançado o artefato contra a Estátua da Justiça e o artefato de alguma maneira voltou, mas isso é algo um tanto difícil de acreditar por toda a logística de você jogar uma bomba na estátua e ela voltar, em vez de você simplesmente posicioná-la e correr. É estranho que esse tenha sido o caso, se for o caso. Mas fato é que, e aqui a minha fonte está sendo o Twitter, então ela é quase tão ruim quanto a mídia tradicional. Sofria de alguns transtornos psiquiátricos. Ele tinha um desprezo igualitário por Lula e também por Bolsonaro, embora tenha sido afiliado ao PL em 2020, antes do ex-presidente fazer a sua filiação, que aconteceu em 2021. O Congresso estava em atividade quando o dito atentado ocorreu, mas os locais onde isso aconteceu foram tão isolados que nenhum parlamentar, segurança, funcionário ou mesmo nenhum transuente chegou a se ferir, embora a explosão tenha sido bastante notável e captada por diversas câmeras. Mas agora, vamos às perguntas de fato. O que esse cara fez? E o que isso muda? Bom, talvez a sua conquista mais notável no presente momento tenha sido os apelidos carinhosos que a internet deu para o mesmo, carinhosamente referido como Meia Bomber ou o Kamikaze. Nosso amigo Tio França, o qual não teve identidade confirmada ainda, mas está todo mundo dizendo isso, eu só não vi nenhuma fonte oficial, aparentemente tinha um viés um pouco mais à direita, considerando o espectro político atual. Embora ele tenha desafiliado-se do partido PL antes de Bolsonaro ingressar, essa é a mesma situação que aconteceu com o Adélio Bispo. Sim, aquele cara que deu a facada no Bolsonaro. Ele era afiliado do PSOL, mas já não era mais quando conduziu o ato, você se lembra? Pois é, o pessoal de direita gosta bastante de falar do Adélio Bispo e relacionar ele com o PSOL, e a esquerda sempre tratou isso como uma injustiça retumbante. Agora, a moeda se vira, e nós vemos a mesma pintura, porém invertida. A esquerda diz que o ato foi claramente um ataque à democracia, e claramente de direita, visto a filiação do sujeito, enquanto o dito pessoal de direita nega completamente a possibilidade desse ser o caso. A guerra de narrativas deve continuar por tempo indeterminado, tal como hoje ainda algumas pessoas acreditam que tudo que Adélio Bispo fez tinha uma mão sombria do pessoal por trás. Você pode ter certeza que a mesma situação vai se repetir com o Tio França, de maneira consideravelmente mais intensa, haja vista que boa parte da mídia é bastante ávida em comprar narrativas pró-governo, ou, principalmente, contrárias ao governo anterior. E o mais importante, o que isso muda pra gente? Olha, muda alguma coisa entre o nada e o pior. Alexandre de Moraes vai assumir a investigação sobre o suposto atentado, porque é claro que ele vai. É algo até bem previsível quando você considera as consequências óbvias dessa atitude. Entenda, esse atentado, ele vai ser uma desculpa perfeita. Uma desculpa perfeita para o governo conseguir passar alguma pauta impopular enquanto ela não está sendo discutida, porque está todo mundo preocupado com a 6x1. Tem um vídeo sobre isso, inclusive. Ou mesmo esse atentado. Ele pode usar isso para passar outras medidas autoritárias, aumento da própria segurança, aumento dos primeiros gastos. E essas coisas nem precisam necessariamente ter a ver com o dito atentado, que, conforme as peças vão se revelando, se assemelha muito mais a um autoextermínio do que um ataque. Você se lembra da Lei da Palmada? Você se lembra por que ela passou? Ela passou porque uma madrasta deu injeção letal num filho que não era dela, porque ela era madrasta. Sabe, dar injeção letal nos seus filhos sempre foi ilegal. A pomada não tinha nada a ver com isso.
Mas não importa. O governo ele só precisa de um pretexto. Às vezes, nem disso. Então, se havia alguma lei escabrosa, bem saindo do forninho ali para passar, e que só precisava de uma desculpa mais ou menos convincente, bom, nós acabamos de ter ela agora. Sobre o problema de fato, a polarização levando as pessoas a cometerem completos delírios, desde o ato de Adélio até aquela garota que fez uma suástica no próprio corpo, até esse indivíduo que se explodiu. Os problemas envolvendo saúde mental e o tratamento de pacientes com distúrbios psiquiátricos, você pode ficar tranquilo. Não vai haver nenhuma discussão nesse sentido, nada vai mudar nesse sentido. O Estado não vai aproveitar essa oportunidade para resolver um problema que de fato existe e que tem crescido na nossa sociedade. Não, não, não. Ele se alimenta desse tipo de problema. Não é interessante resolvê-lo. Em vez disso, o Estado irá utilizar a polarização para aumentar o seu poder. Ah, e um detalhe extra. Ao que tudo indica, o indivíduo estaria vestido de coringa, ou pelo menos com um terno, um conjunto de roupas, que lembra bastante o personagem das HQs, ou nesse caso, da adaptação para o cinema, que fez bastante sucesso nos últimos dias e nos últimos anos. Então, uma perseguição ou uma investigação às comunidades que estão mais tradicionalmente relacionadas a esse personagem pode também estar a caminho. Opa, então quer dizer que aquele pessoal que tatua o coringa na perna e coloca lá assassino de polícia, esse pessoal pode enfrentar consequências legais? Não, meu amigo, não tô falando disso. Eu tô falando do pessoal que posta meme no Twitter com o coringa rindo e dizendo intancável, Bostil ou coisa do tipo. Esse pessoal aí pode estar na mira da justiça. Agora, assassinos, traficantes e coisas do tipo, não. Esse pessoal aí tá de boa. No mais, seguem as investigações. E eu sugiro que, se você quiser ficar atento às notícias, busque vídeos, fotos, fontes primárias e pessoas que tenham o mínimo de dignidade. Essa história é bem cabeluda, ela ainda está bem fresca e promete muitas reviravoltas. Pode sair daqui acusação para absolutamente todos os lados. A verdade vai ser deixada para apodrecer num canto logo na primeira oportunidade. Narrativas e mais narrativas vão ser tecidas sobre o assunto, como sempre são. No mais, nada muda, exceto para pior. Um forte abraço para você e boa sorte em continuar vivendo nesse país amaldiçoado.